Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Pessoal, pega o livro didático e vamos juntos lá para a página 87 do livro. Vamos fazer essa atividade aqui. Então, eu vou fazer a leitura, eu já havia passado no clipe para que vocês respondessem. Quem não respondeu, responde agora junto comigo, tá? Mas, gente, é importante que vocês leiam as atividades com atenção e tentem fazer sozinhos, tá? Para depois, a hora que eu postar o vídeo, daí a gente faz a correção juntos. Claro, vai ter algumas atividades que eu não vou pedir para que vocês façam antes, nós vamos já desde o princípio fazermos juntos, tá bom? Então, vamos lá. Página 87, aquela parte ali das atividades. Leia o trecho dessa notícia sobre os perigos que crianças sul-africanas enfrentam para ir à escola. Pessoal, vocês vão ficar surpresos com isso. Sul-africanos nadam em rio com crocodilos para ir à escola. Só imaginem, gente, o grau da dificuldade dessas crianças, né? Vamos lá. Estudantes de um vilarejo na África do Sul são obrigados a cruzar um rio cheio de crocodilos a nado ou em boias para frequentar a escola. Os moradores exigem a construção de uma ponte porque crianças de até 7 anos de idade passaram a ter de cruzar o rio depois que o barco que levava os moradores à outra margem foi roubado. Nos dias de aula, 150 crianças do vilarejo cruzam o rio Tugela nadando e usando boias de pneus e baldes para manter suas roupas e livros secos. Os mais velhos ajudam os mais novos, que se agarram aos pneus. Para cruzar o rio com segurança, seria necessário fazer um desvio de 20 quilômetros para chegar à escola. Existem cerca de 70 casas daquele lado do rio, mas não existem ônibus e ninguém tem carro, afirmou um dos conselheiros municipais do vilarejo. Gente, que triste, né? Isso é uma realidade. Esse texto aqui é de 2008, mas eu creio que até hoje não deve ter mudado muita coisa na realidade dessas pessoas, né? Infelizmente. Para vocês verem como nós somos abençoados, né, gente? A gente tem acesso à escola, a uma escola boa, enfim, não é a realidade de muitas crianças, né, da idade de vocês e até mais novinhos. A letra A resposta é pessoal, ou seja, cada um vai fazer a sua a partir da sua percepção, tá? Eu costumo dizer assim que as respostas pessoais não têm aquela coisa de certo ou errado, mas é lógico, tem que ter a ver com o contexto. Então, cada um vai fazer a sua. Vamos ali para a letra B. O texto fala de crianças de um país da África. Localize a palavra que caracteriza a pessoa que nasce nesse país. Vamos ver. Sul-africanos nadam em rio com crocodilos para ir à escola. Qual é a palavra que está caracterizando aqui as pessoas que nascem nesse lugar, nesse local? A palavra é sul-africano. E tem um hífen, tá? Sul-africano. Essa é a palavra que caracteriza. Releia o olho da notícia. Bom, o olho da notícia normalmente é aquela parte de cima, composta por uma frase, mais ou menos, pode até ter mais de uma frase, mas normalmente uma frase que dá a entender sobre o que vai ser tratado na notícia, que fala sobre a notícia em si. Então, vamos lá. Sul-africanos nadam em rio com crocodilo para ir à escola. Estudantes de um vilarejo na África do Sul são obrigados a cruzar um rio cheio de crocodilos a nado ou em boias para frequentar a escola. Esse parágrafo aqui é o chamado, né, olho da notícia. Então, vamos lá. Quais são os substantivos comuns que ele apresenta? Nós já falamos bastante sobre substantivos, vocês sabem que são aquelas palavras que nomeiam, aí tem toda aquela a diferenciação, né? Substantivo comum, próprio, composto, simples, abstrato, enfim. Então, vamos lá. Quais são os substantivos comuns que ele apresenta? Vamos reler. Estudantes, estudante é um substantivo. De um vilarejo, vilarejo é o outro.
na África do Sul são obrigados a cruzar um rio. Rio também é um substantivo comum. Cheio de crocodilos. Crocodilos é substantivo comum. A nado. Nado também é um substantivo comum. Ou em boias, mais um substantivo comum, boias, para frequentar a escola. Escola é o próximo substantivo comum. Então, vamos aqui destacá-los. Quais são os substantivos comuns ali que apresenta esse trecho? Estudantes, vilarejo, rio, crocodilos, nado, boias e escola. Esses são os substantivos comuns, ok? Há algum substantivo próprio? Se há, qual é? Sim, né? Tem um substantivo próprio nesse olho da notícia, sim. Vou ler novamente. Estudantes de um vilarejo na África do Sul são obrigados a cruzar um rio cheio de crocodilos a nado e em boias para frequentar a escola. O substantivo próprio aqui é o nome do país, né, gente? E qual é o nome do país? África do Sul, ok? Vamos ali para número 3, da página 88 agora. No trecho, há um substantivo derivado. Nós já vimos o que é substantivo derivado, né, gente? Lá na parte dos primitivos dos derivados. Os primitivos são aqueles que têm a sua origem primária, né? Eles não derivam de nenhum outro, muito pelo contrário, eles dão origem a outros substantivos. E os derivados são aqueles substantivos que derivam dos primitivos, ok? Então, vamos lá. No trecho, é um substantivo derivado. Vilarejo. Qual é o significado dele? O que significa vilarejo? Como eu sempre falo para vocês, né? É muito importante o uso do dicionário. Quem tem oportunidade, quem tem um dicionário em casa, gente, eu sei que online é muito mais simples, mas não substitui o dicionário físico, o livro físico, tá? Então, quem puder, tenha sempre um dicionário em mãos para poder procurar essas palavras. É muito mais interessante, sabe? Essa busca. Então, o que significa vilarejo? Significa pequena vila ou pequeno povoado. Número 4. Explique por que o substantivo construção é abstrato. Por quê, gente? Porque ele nomeia algo que não tem existência própria, né? Ou seja, que depende de outro para se manifestar. A construção, por quê? Porque a construção só existe se alguém a construir. Então, para que possa ficar uma resposta bem simplificada e bem explicativa, vou repetir para vocês, tá? Por que o substantivo construção é abstrato? Porque nomeia algo que não tem existência própria, ou seja, que depende de outro para se manifestar. A construção só existe se alguém a construir, certo? Número 5. No texto, informa-se que 150 crianças cruzam o rio todos os dias. Letra A. Que substantivo coletivo pode ser usado no lugar de 150 crianças. Eu quero um substantivo, eu preciso de um substantivo aqui que designe aqui o coletivo, né? Que represente 150 crianças. O que eu poderia usar? O substantivo coletivo criançada. Criançada é um substantivo coletivo. Letra B. Se substituíssemos a expressão, o efeito de sentido seria o mesmo? Se lá no texto, ao invés de eu usar a expressão 150 crianças, eu usasse o substantivo coletivo criançada, o sentido do texto seria o mesmo? Não, né, gente? Não seria o mesmo. Por quê? Porque o emprego do número dá precisão, né, ao que está sendo expresso. Então, o sentido não seria o mesmo, porque o emprego do número aqui dá precisão ao que está sendo expresso, certo? Número 6. O cartoon é um tipo de desenho humorístico ou caricatural que geralmente faz uma sátira a comportamentos humanos. Leia o cartoon ao lado. Aí temos aqui a imagem, né, do cartoon, uma praia e aqueles pedestais onde ficam os salva-vidas ali, com alguns galões de água ali, né? Não, na verdade não é uma praia, me parece não tem água aqui, né? Me parece um deserto. O cartoon aqui ele remete à praia, porque onde tem salva-vidas é na praia, né? Porém, aqui não aparece a água, só a areia, um sol muito forte. Aí alguns galões de água atrás
dessa pessoa aqui, escrito salva-vidas. Vamos lá. Que tema o autor aborda nesse cartoon? Esse cartoon aqui é abordado o quê, gente? O tema da seca. Por quê? Aqui tá remetendo a ideia de que o que salva vidas aqui é a água, né? E você vê o sol ali muito forte e dá a entender aqui que se trata de um deserto, uma área muito quente e seca, né? Letra B. Qual é a função da única palavra que aparece nesse cartoon? O substantivo composto salva-vidas. Salva-vidas é um substantivo composto e é a única palavra que aparece nesse cartoon, né? Então, qual é a função dessa palavra? Ela é essencial para a compreensão do humor? Justifique. Então, vamos lá, né? Além de dar o tom humorístico, né, a essa cena, o substantivo salva-vidas destaca a incoerência e o inusitado da situação. Por quê? Porque, em geral, salva-vidas vigiam espaços que as pessoas frequentam para se banhar, né? Eles vigiam a praia, né? Piscinas também, né? Pode ter salva-vidas, né? Portanto, lugares com água em abundância, lugares com muita água. Exatamente, gente, o oposto do que está sendo retratado aqui nessa cena, né? Que com a seca, sua função passou a ser o fornecimento de água para o consumo das pessoas. Então, o humor tá aqui na parte que, ao invés de ele salvar as pessoas que se encontram na água, aqui salva a vida das pessoas fornecendo a água para o consumo. Então, eu vou repetir aqui mais devagar para que vocês possam fazer uma resposta bem completa. Tá? Então, além de dar o tom humorístico à cena, o substantivo salva-vidas destaca a incoerência e o inusitado da situação. Em geral, os salva-vidas vigiam um espaço que as pessoas frequentam para se banhar, como praias e piscinas. Portanto, lugares com água em abundância, exatamente o oposto do que está sendo retratado na cena. Com a seca, sua função passou a ser o fornecimento de água para o consumo das pessoas. Ok? Vamos para tentar fazer esse poema também aqui da página 89, as questões relativas ao poema. Substantivo no poema. Leia o poema a seguir, escrito pelo poeta mineiro Afonso Romano de Santana. A pesca. O anil, o anzol, o azul. O silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. A água, a linha, a espuma. O tempo, o peixe, o silêncio. A garganta, a âncora, o peixe. A boca, o arranco, o rasgão. Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol. Aquilíneo, ágil, claro, estabanado. O peixe, a areia, o sol. Vamos lá, para a página 90 agora. As palavras que compõem o poema, a pesca, pertencem em sua maioria à mesma classe gramatical. Indique qual é essa classe gramatical e que cenário essas palavras descrevem. A classe gramatical que elas pertencem, aqui a maioria das palavras que compõem o poema são substantivos, né, gente? Elas nomeiam, são substantivos. E elas descrevem uma cena do quê? Uma cena de pescaria. Então, são substantivos que descrevem uma cena de pescaria. Número 2. Na segunda e na quinta estrofe, os mesmos substantivos aparecem, mas em ordem diferente. Que substantivos são esses? O que essa repetição representa? Segunda e quinta, vamos lá. Segunda, o silêncio, o tempo, o peixe. Agora na quinta, o tempo, o peixe, o silêncio. Bom, os substantivos são tempo, peixe e silêncio, né? Que nós percebemos aqui pela leitura que se repetiu. E a repetição, gente, ela enfatiza a atividade da pescaria, que demanda paciência do pescador, que deseja fisgar um peixe, e o silêncio, né, para não espantar os peixes, ok? Vou repetir mais devagar para que vocês possam fazer a resposta bem explicada. Os substantivos são tempo, peixe e silêncio. A repetição enfatiza a atividade de pescaria, que demanda a paciência do pescador, que deseja fisgar um peixe, e o silêncio, para não espantar os peixes. Ok? Número 3. Explique o que descreve
A estrofe formada pelos substantivos boca, arranco e rasgão. Triste, né? Não me agradou essa parte aqui. Essas palavras, nessa sequência, indicam o que, gente? O momento em que o peixe é fisgado, né? Então, essas palavras, nessa sequência, indicam o momento em que o peixe é fisgado. Número 4. Qual é o resultado da escolha do autor pelo emprego de substantivos no poema? Bom, os substantivos levam o leitor a quê? A construir mentalmente o cenário e a sequência da pescaria ao longo de cada estrofe, ok? Gente, nessa aula de hoje é só, nós terminamos aqui essa parte. A partir da próxima aula nós fazemos aqui essa parte do emprego do S, do Z e caminhamos aqui para o final desse módulo, ok? Até a próxima, fiquem bem!